Com relação à segunda pergunta que foi nos passada, com relação à quarentena, se nós somos a favor ou não da abertura do comércio, o nosso entendimento é que a quarentena é aplicável em duas situações básicas. Logo no início de uma epidemia, onde assim que aparecem os primeiros casos, inicia o isolamento rígido. No caso do Covid-19, foi preconizado pelas autoridades sanitárias uma quarentena de 14 dias. E após esse período inicial, avalia-se a eficácia das medidas. Caso o número de casos se estabilize ou mesmo seja muito baixo, a ponto de não haver mais casos, a quarentena deve ser suspensa e as atividades serem retomadas, porém de forma gradativa. Caso ocorra dentro de um contexto de epidemia um novo surto, pode-se novamente promover uma nova quarentena, mas de imediato, com responsabilidade, seria de extrema importância a volta das atividades. No caso do Brasil, esse período de quarentena não se mais justifica. Já foi feito no início da epidemia. Manter a quarentena até hoje em cidades que estão estáveis no número de casos, não há necessidade alguma. Exemplo disso é a nossa cidade de Limeira. Casos baixos, número de mortos mínimo. E outra situação que não faz o menor sentido aqui na nossa cidade é permitir que alguns comércios fiquem abertos e outros não. O governo local permite que supermercados fiquem abertos, mas não permite que um pequeno comerciante abra o seu estabelecimento. E muitos desses supermercados não estão cumprindo as exigências do Ministério da Saúde. Muitos dos supermercados nem ao menos álcool gel é fornecido. Isso é um contrassenso e não faz sentido. Prejudica sem a menor necessidade o pequeno comerciante. Por isso entendo que as medidas aqui foram confusas nessa questão. Resumindo, somos nesse momento da epidemia a favor da abertura gradual das atividades locais, com o comércio e serviço oferecendo segurança aos seus clientes, como higienizar as mãos e usar as máscaras ao entrar nos estabelecimentos. Porém, que se faça um amplo esclarecimento à população, porque as atitudes, as medidas de higiene básicas, isso independe de Covid-19. Chegar em casa, lavar suas mãos, se passar o álcool gel hoje, isso já deveria fazer parte da vida da população. Quais são os desafios que eu entendo que serão passados pelos novos políticos que irão ser eleitos agora na próxima eleição e quais são os desafios que eles irão enfrentar agora em 2021. Com certeza esses desafios vão ser intensos. Lembramos que o desafio na saúde não é só a pandemia pelo coronavírus. Jamais pode-se deixar de lado todas as outras doenças crônicas que afetam muitas pessoas em questões de saúde pública, como a epidemia da dengue, que vem aumentando consideravelmente e vem sendo colocada ela meio de lado. A assistência à saúde é primariamente um dever do Estado e ela é constitucional. Mas existem também as consequências da economia que já estão afetando a vida de todos. E aqui eu acredito que temos um ponto-chave e fundamental, que seria a aplicação de ações intensas para a manutenção dos empregos. Temos que evitar ao máximo o desemprego para a renda familiar, para que a renda familiar seja pelo menos suficiente para os custos das necessidades básicas. Cabe ao governo federal, estadual e também ao prefeito municipal promover os incentivos necessários para que as indústrias, o comércio, os prestadores de serviços consigam se manter vivos, mantendo seus empregados estáveis. Uma desoneração fiscal e tributária vejo como um ponto fundamental nessa situação. Não se consegue a manutenção dos empregos de forma efetiva se o ônus da pandemia recair apenas nos empregadores. Não adianta apenas reduzir as taxas de juros num cenário de inflação em baixa. É preciso também desonerar e reduzir os impostos excessivos. No caso da nossa cidade, também vemos essa possibilidade em rever os impostos municipais, como o IPTU e o SSQN, entre outros tributos. Claro que muitas outras medidas e incentivos à economia local podem e devem ser feitas. Em relação à terceira questão, Nani,
O PSL já trouxe para a cidade de Limeira verbas, emendas destinadas exclusivamente à pandemia que está acontecendo hoje. Então, as verbas foram direcionadas exatamente para a área de saúde. Já foi trazido para a cidade de Limeira R$275 mil, através de emendas dos nossos deputados federais, estaduais, e 125 mil desse valor foi destinado diretamente à Santa Casa e os demais ficaram à disposição da Secretaria da Saúde para poder direcionar onde fosse mais urgente. Toda a equipe do PSL de Limeira continua a trabalhar em prol da nossa cidade e estamos à disposição das autoridades e da população. Entendemos que nesse momento de grande dificuldade, a união para o bem de todos é de extrema necessidade, independente de partidos políticos. Lutaremos juntos para vencer. Agradeço mais uma vez a Rádio Educadora, agradeço a você, Nani, uma boa noite a todos que nos acompanharam até esse momento e fiquem com Deus.